Livro Palestras Íntimas de São Francisco de Sales. Palestra 20. Das Virtudes de São José. Sermão do nosso bem-aventurado Pai para o dia de São José. Trata-se de mais um sermão pregado na igreja, e não de uma conferência familiar no locutório. O justo é semelhante à palmeira, como a Santa Igreja nos faz cantar em todas as festas dos santos confessores. Porém, assim como a palmeira tem grandíssima variedade de propriedades particulares, superiores às de todas as outras árvores, como princesa e rainha que é de todas elas, tanto pela beleza como pela bondade do seu fruto, do mesmo modo há uma variedade muito grande de justiça. Ainda que todos os justos sejam justos, há, contudo, uma grande desproporção entre os atos particulares da sua justiça, como o representa o vestido de José, que era comprido e lhe chegava aos calcanhares, e recamado de lindas e variedades flores. Cada justo tem o vestido da justiça que lhe toca nos calcanhares, quer dizer, todas as faculdades e potências da alma estão cobertas de justiça. O interior e o exterior não representam senão a própria justiça, sendo justos em todos os seus movimentos e ações, tanto interiores como exteriores. Mas é preciso confessar que cada vestido está recamado de linda variedade de flores, cuja desigualdade não os torna menos recomendáveis. O grande São Paulo, eremita, foi de uma justiça perfeitíssima e, contudo, ninguém pode duvidar que ele nunca exerceu tanta caridade com os pobres como São João, que foi por isso chamado o esmoler. Nem teve jamais ocasiões de praticar a magnificência e por isso não tinha esta virtude em tão alto grau como muitos outros santos. Tinha todas as virtudes, mas não as tinha todas no mesmo grau. Os santos distinguiram-se, uns numa virtude, outros noutra. E se bem todos foram santos, foram-no, contudo, de modos muito variados, havendo tanta diversidade de santidade como há de santos no céu. Isto suposto, para entrar no meu assunto, noto na palmeira 3 propriedades particulares entre todas as outras árvores, que são muitíssimas. Propriedades que convêm mais ao santo, cuja festa celebramos, o qual, como nos faz dizer a Santa Igreja, é semelhante à palmeira. Não é só patriarca, mas o corifeu de todos os patriarcas. Não é só confessor, mas mais que confessor, porque nesta qualidade estão incluídas as dignidades dos bispos, a generosidade dos mártires e de todos os outros santos. É, portanto, com grande razão que ele é comparado à palmeira, que é a rainha das árvores, e que tem a propriedade da virgindade, da humildade e da constância e valor. 3 virtudes nas quais o glorioso São José sumamente se distinguiu. Se usássemos fazer comparações, não faltaria quem mantivesse que ele excedeu todos os outros santos nestas 3 virtudes. A palmeira é composta de 2 sexos, o masculino e o feminino. A palmeira masculina não dá fruto, e contudo não é infrutífera, porque sem ela, e sem estar à sua vista, a palmeira feminina não o daria, de sorte que se a palmeira feminina não for plantada junto da palmeira masculina e não estiver à vista dela, fica infrutífera e não dá tâmaras. Mas se pelo contrário está em presença da palmeira masculina e à sua vista, dá-as em grande quantidade. Produz, mas produz virginalmente, porque não é nem de leve tocada pela palmeira masculina. Se por ela é influenciada, não há, contudo, nenhuma união entre as duas, de maneira
que a palmeira feminina produz a sombra e a vista da masculina, mas pura e virginalmente. A palmeira masculina não contribui de modo nenhum com a sua substância para esta produção. Contudo, ninguém pode dizer que não tenha grande parte nos frutos da palmeira feminina, pois sem ela esta não os daria e ficaria estéril. Tendo Deus, na sua divina providência, destinado desde toda a eternidade, que uma virgem conceberia um filho, que seria Deus e homem ao mesmo tempo, quis todavia que esta virgem fosse casada. Mas, ó meu Deus, por que razão, dizem os santos doutores, ordenou ele duas coisas tão diferentes, ser virgem e casada ao mesmo tempo? A maior parte dos santos padres dizem que foi para impedir que Nossa Senhora fosse caluniada pelos judeus, os quais não a teriam poupado as calúnias e opróbrios e ter-se-iam tornado examinadores da sua pureza. E para conservar esta pureza e virgindade, foi preciso que a divina providência a pusesse sob a proteção e guarda de um homem que fosse virgem, e que esta virgem concebesse e desse à luz este doce fruto de vida debaixo da sombra do santo matrimônio. São José, portanto, foi como uma palmeira, a qual, apesar de não dar fruto, não é contudo infrutífera, mas tem muita parte no fruto da palmeira feminina. Não que São José tivesse contribuído com coisa alguma para esta santa e gloriosa produção, a não ser pela sombra do matrimônio, que evitava a Nossa Senhora toda espécie de calúnias que a sua gestação lhe teria ocasionado. Mas se para isso não contribuiu nada por si mesmo, teve contudo uma grande parte neste fruto santíssimo da sua sagrada esposa, pois que ela lhe pertencia e estava plantada junto dele, como uma gloriosa palmeira feminina junto da masculina, a qual, segundo a ordem da divina providência, não podia nem devia produzir senão a sombra e a sua vista, quero dizer, a sombra do santo matrimônio, que não era segundo as regras ordinárias, tanto no que diz respeito à comunicação dos bens exteriores, como no que diz respeito à união e conjunção dos bens interiores que havia entre Nossa Senhora e o glorioso São José. Nossa Senhora, recebendo do glorioso São José muitos alívios e serviços, e ele participou de todos os bens espirituais da sua amada esposa, os quais faziam com que fossem crescendo admiravelmente em perfeição, e isto pela comunicação contínua que tinha com Nossa Senhora, a qual possuía todas as virtudes num grau tão eminente que nenhuma outra criatura o poderia atingir. Contudo, São José foi quem mais se lhe aproximou. E assim como um espelho reproduz perfeitamente os raios do sol, por reverberação, que lhe envia outro que está na sua frente e o recebe do sol, de maneira que não se sabe qual dos dois os recebe imediatamente, ou por reverberação. Do mesmo modo, Nossa Senhora, que era como um puríssimo espelho, oposto aos raios do sol da justiça, raios que davam à sua alma todas as virtudes na sua perfeição, as quais faziam uma tão perfeita reverberação em São José, que quase parecia que ele era tão perfeito, ou que tinha as virtudes em tão alto grau, como a gloriosa Virgem. Mas, para continuarmos o nosso assunto, em que grau nos parece que ele teve em particular a virgindade, que é uma virtude que nos torna semelhantes aos anjos? Se a Santíssima Virgem não só foi Virgem puríssima e cândida, mas, como canta a Santa Igreja nos responsos de matinas, Santa e Imaculada, foi a própria virgindade. Quão grande seria nesta virtude aquele que foi deputado da parte do Eterno Pai para a guarda, ou, para melhor dizer,
companheiro da sua virgindade, pois que ela não tinha necessidade de ninguém para a guardar, porque se guardava a si mesmo? Ambos tinham feito voto de guardar virgindade durante toda a sua vida, e Deus quer que eles se unam pelo laço de um santo matrimônio, não para os fazer desdizer, nem arrepender do seu voto, mas para os confirmar nele, e para que se animassem um ao outro a perseverarem na sua santa empresa. E por isso fizeram também voto de viver juntos, virginalmente, durante todo o resto da sua vida. O esposo, no Cântico dos Cânticos, usa de termos admiráveis para descrever o pudor, a castidade e a candura, inocentíssima, dos seus divinos amores com a sua querida e amada esposa. Diz ele assim: a nossa irmã é pequenina, é pequena e não tem seios. Que faremos nós no dia que se lhe tenha de falar? Se ela é um muro, edifiquemos sobre ela baluartes de prata. Se é uma porta, guarnecemo-la com tábuas de cedro, ou de alguma madeira incorruptível. Eis como este divino esposo fala da pureza da Santíssima Virgem. A nossa irmã é pequenina, ainda não tem seios, quer dizer, não pensa em casamento. Disse ordinariamente: esta criança está a crescer, é tempo de a casar. Mas, como afirma o seu celeste esposo, não pensa no casamento, não tem seios, nem nisso cuida. Que lhe faremos no dia que lhe tenha de falar? Não lhe fala o divino esposo sempre que lhe apraz? No dia que se lhe tenha de falar, quer dizer, falar-lhe com a palavra mais importante, que é quando se fala às donzelas em as casar. Porque esta é uma palavra importante, pois se trata da escolha e eleição de uma vocação e de um estado no qual depois é mister permanecer. Se há um muro, diz o esposo sagrado, façamo-lhes baluartes de prata. Se há uma porta, em vez de a querermos arrombar, fortificá-lo-emos com tábuas de cedro, que é uma madeira incorruptível. A gloriosíssima Virgem era uma torre, em cujo recinto não podia entrar o inimigo, nem espécie alguma de desejos que não fossem os de viver em perfeita virgindade. Que lhe faremos? Ela deve casar, porque assim o ordenou aquele que a fez tomar esta resolução da virgindade. Se há uma torre ou um muro, edifiquemos sobre ela baluartes de prata, os quais, em vez de demolirem a torre, a reforçarão mais. O que é o glorioso São José, senão um forte baluarte estabelecido acima de Nossa Senhora? Pois que, sendo sua esposa, lhe estava sujeita, e ele cuidava dela. Portanto, São José, longe de ter sido constituído acima de Nossa Senhora para fazer quebrar o seu voto de virgindade, foi-lhe dado por companheiro, e a fim de que a pureza de Nossa Senhora pudesse perseverar mais admiravelmente na sua integridade sob o véu e a sombra do santo matrimônio que existia entre ambos. Se a Santíssima Virgem é uma porta, diz o Eterno Pai, não queremos que ela seja aberta. Pelo contrário, é preciso fortalecê-la e reforçá-la de madeira incorruptível, quer dizer, dar-lhe um companheiro na sua pureza. E este companheiro é o grande São José, que para isso devia exceder todos os santos, e até mesmo os anjos e querubins, nesta virtude tão admirável da virgindade. Virtude que o tornou semelhante à palmeira, como já dissemos. Passemos ao segundo ponto, que é a segunda propriedade e virtude que encontro na palmeira, a santa humildade. Porque ainda que a palmeira seja a princesa das árvores, é contudo a mais humilde, do que dá provas escondendo as suas flores
dentro de bolsas feitas em forma de vagens ou estojos, e que muito bem nos representa a diferença que há entre as almas que tendem à perfeição e as outras, a diferença que há entre os justos e aqueles que vivem segundo o mundo. Porque os mundanos, que vivem segundo as leis da terra, logo que têm algum bom pensamento ou alguma ideia que lhe parece digna de ser estimada, ou se tem alguma virtude, não descansam enquanto a não manifestam e fazem conhecer a todos que encontram. E nisto correm o mesmo perigo que as árvores, que são as primeiras a dar flor na primavera, como as amendoeiras, porque se por acaso a geada as surpreende, morrem e não dão fruto. Esses homens mundanos, que com tanta ligeireza fazem desabrochar as suas flores na primavera desta vida mortal, por um espírito de orgulho e de ambição, arriscam-se sempre a serem surpreendidos pela geada que lhes faz perder os frutos das suas ações. Os justos, pelo contrário, têm sempre as suas flores fechadas no estojo da santa humildade, e tanto quanto possível, não as fazem aparecer até os grandes calores, quando Deus, este divino sol de justiça, vier aquecer-lhes poderosamente os corações na vida eterna, onde darão para sempre o doce fruto da felicidade e da imortalidade. A palmeira não deixa ver as suas flores, enquanto o ardor veemente do sol não vem fazer-lhes abrir as vagens, estojos ou bolsas, onde estão fechadas, depois do que o fruto aparecerá de repente. O mesmo faz a alma justa. Conserve escondidas as suas flores, isto é, as suas virtudes, sob o véu da santíssima humildade até a morte, hora em que nosso Senhor as faz desabrochar e as patenteia, pois os frutos não devem tardar em aparecer. Oh, como este grande santo de quem falamos foi nisto fiel! É impossível exprimi-lo de uma maneira perfeita, pois que humilhação viveu durante toda a vida. Pobreza e humilhação, sob as quais conservava escondidas as suas grandes virtudes e dignidade. Mas que dignidade, santo Deus! Governar nosso Senhor, e não só isso, mas ser também seu pai putativo, ser esposo da sua Santíssima Mãe. Oh, não duvido que os anjos, transportados de admiração, viessem em legiões vê-lo e admirar a sua humildade, quando ele tinha este amado menino na sua pobre oficina, onde trabalhava no seu ofício para sustentar o filho e a mãe que lhe estavam confiados. Não há dúvida nenhuma, minhas queridas irmãs, que São José era mais valoroso que Davi e mais sábio do que Salomão, ou quem quer que seja. Contudo, ei-lo reduzido ao ofício de carpinteiro. Quem o poderia imaginar, a não ser quem fosse esclarecido por uma luz celestial? Tão escondidos ele conservava todos os dons com que Deus o tinha agraciado? Mas que sabedoria não tinha ele, pois Deus o encarregava de seu gloriosíssimo filho e o escolhia para o governar? Se os príncipes da terra têm tanto cuidado em dar aos seus filhos um aio dos mais capazes, como sendo isso uma coisa muito importante, como poderia ser que Deus, podendo tudo, não fizesse que o aio do seu filho fosse o mais perfeito de todos os homens do mundo, com toda a sorte de perfeições, em conformidade com a dignidade e excelência da pessoa governada, que era seu Filho gloriosíssimo, Príncipe universal do céu e da terra? Como se poderia conceber que, podendo, o não quisesse e não o fizesse? Não há, portanto, dúvida nenhuma que São José não tenha sido dotado de todas as graças
e de todos os dons que exigia o cargo que o Eterno Pai lhe queria dar no mistério da encarnação de Nosso Senhor e da direção da sua família, que não era composta senão de 3, que nos representam o mistério da Santíssima e Adorável Trindade. Não que se possa fazer comparação, a não ser senão quanto a Nosso Senhor, que é uma das pessoas da Santíssima e Gloriosa Trindade, pois quanto às outras, são criaturas. Podemos, porém, dizer que é uma Trindade na terra, que representa a Santíssima Trindade do céu: Maria, Jesus e José. José, Jesus e Maria. Trindade maravilhosamente recomendável e digna de ser honrada. Vede, pois, como era elevada a dignidade de São José e como ele estava cheio de toda sorte de virtudes. E, por outro lado, vedes como vivia abatido e humilhado, mais do que se pode exprimir e imaginar. Basta o seu exemplo para o compreender. Vai à sua terra e à sua cidade de Belém, e só ele é repelido de todas as casas, pelo menos que se saiba, de maneira que é obrigado a retirar-se e a conduzir a sua casta esposa a um estábulo, para o meio dos bois e dos jumentos. Oh, a que extremo tinha chegado a sua humilhação e a sua humildade! A sua humildade foi a causa de querer deixar Nossa Senhora quando viu que ia ser mãe. Diz São Bernardo que ele disse consigo: eu sei que ela é virgem, pois que ambos fizemos voto de guardar a nossa virgindade e pureza, e que de modo nenhum ela quereria faltar a ele. Por outro lado, vejo que ela é mãe. Como pode a maternidade achar-se na virgindade, e a virgindade não impedir a maternidade? Oh, meu Deus, disse ele consigo, não seria ela essa gloriosa Virgem que os profetas afirmam que conceberá e será mãe do Messias? Oh, se assim é, não permita a Deus que eu fique com ela. Eu que disso sou tão indigno. É melhor que a abandone secretamente por causa da minha indignidade e que não viva por mais tempo na sua companhia. Sentimento de uma humildade admirável, como a que fez com que São Pedro, quando estava na barca com Nosso Senhor, exclamasse, ao ver sua onipotência manifestada na grande quantidade de peixes que apanhou só com a ordem que lhe deu de lançar as redes ao mar. Ó Senhor, disse todo transportado de um sentimento de humildade semelhante ao de São José, retira-te de mim, pois não sou digno de estar contigo. Eu bem sei que se me deitar ao mar, perecerei, mas tu que és onipotente, andarás sobre as águas sem perigo. Eis porque te suplico que te retires de mim, e não que eu me retire de ti. Mas se São José era cuidadoso em conservar as suas virtudes escondidas debaixo do véu da santa humildade, tinha um cuidado particularíssimo em ocultar a pérola preciosa da sua virgindade. E eis porque consentiu em casar, para que ninguém a pudesse conhecer, e para poder, debaixo do santo véu do matrimônio, viver mais a coberto. Daqui as virgens, e aquelas e aqueles que querem viver castamente, devem aprender que não lhes basta serem virgens, se não são humildes, e se não fecham a sua pureza na bolsa preciosa da humildade, porque de outra maneira acontecer-lhe-á o mesmo que as virgens loucas, as quais, por falta de humildade, foram expulsas das bodas do esposo, e por isso constrangidas a ir para as bodas do mundo, onde se não observa o conselho do esposo celeste, que diz que é preciso ser humilde para entrar nas bodas, quero dizer, que é necessário praticar a humildade. Porque diz ele, indo a bodas, ou sendo convidados a bodas,
toma o último lugar? Nisto vemos como a humildade é necessária para conservar a virgindade, pois que, indubitavelmente, sem esta virgindade, ninguém será admitido ao celeste banquete e ao festim nupcial que Deus prepara às virgens na mansão celeste. Não se tem ao ar as coisas preciosas, sobretudo as essências aromáticas, porque além desses perfumes se exalarem, as moscas os estragariam e lhes fariam perder o seu preço e valor. Da mesma maneira, as almas justas, temendo perder o preço e valor das suas boas obras, fecham-nas ordinariamente numa caixa. Não numa caixa qualquer, mas como as essências preciosas, numa caixa de alabastro, como a que Santa Madalena derramou sobre a sagrada cabeça de Nosso Senhor, quando ele a restabeleceu na virgindade, não essencial, mas reparada, a qual é, às vezes, mais excelente, sendo restabelecida pela penitência, do que a que, não tendo recebido mancha, tem menos humildade. Caixa de alabastro, na qual devemos, à imitação de Nossa Senhora e de São José, guardar as nossas virtudes de tudo quanto nos pode fazer estimar das criaturas, contentando-nos com agradar a Deus e conservando-nos debaixo do sagrado véu da humildade, esperando, como já dissemos, que quando vier para nos levar para lugar seguro, que é a sua glória, faça Ele mesmo aparecer as nossas virtudes para a sua honra e louvor. Que humildade mais perfeita se pode imaginar do que a de São José? Não falo na de Nossa Senhora, pois já dissemos que São José recebia um grande aumento em todas as virtudes, por forma de reverberação que as da Santíssima Virgem nele faziam. São José, apesar de ter uma parte muito grande neste tesouro divino que tinha em casa, que é Nosso Senhor, conservava-se tão abatido e humilhado que parecia não ter nele parte alguma. E, contudo, ele lhe pertencia mais do que a pessoa alguma, depois da Santíssima Virgem, do que ninguém pode duvidar, pois que Nosso Senhor era da sua família e o filho virginal da sua esposa, a qual lhe pertencia. Se um pássaro, uma pomba, para tornar a comparação mais conforme à pureza dos santos de quem falamos, se uma pomba deixasse cair num jardim uma tâmara que levava no bico, não se diria que a palmeira que ali nascesse fosse da pomba que deixou cair a tâmara, mas a palmeira pertenceria ao dono do jardim. Ora, se assim é, quem poderá duvidar que, tendo o Espírito Santo como pomba divina, deixado cair esta divina tâmara no jardim fechado da Santíssima Virgem, jardim selado e rodeado por todos os lados das sebes do santo voto de virgindade e castidade imaculada, que pertencia ao glorioso São José como esposa ao esposo, quem duvidará que esta divina palmeira, que dá frutos que sustentam para a imortalidade, não pertence a este grande santo, que apesar disso não se perturba, não se ensoberbece, mas pelo contrário, se torna cada vez mais humilde? Oh, meu Deus! Quão admirável era a reverência e o respeito com que ele tratava tanto a mãe como o filho. Se é verdade que tenha querido deixar a mãe, não sabendo ainda toda a grandeza da sua dignidade, qual não foi depois a sua admiração e aniquilamento profundo ao ver-se honrado, a ponto de Nosso Senhor e Nossa Senhora obedecerem à sua vontade e não fazerem nada senão por sua ordem. Isto é uma coisa que não se pode compreender, pois isso é preciso que deixemos este ponto, visto que tudo quanto pudéssemos dizer da humildade deste glorioso santo, nada seria comparado com o que fica por dizer.
A terceira virtude ou propriedade que noto na palmeira é o valor, constância e força, virtude que nosso santo possuía num grau muito eminente. Tem a palmeira uma força, um valor, até uma constância muito grande, que excede as de todas as outras árvores. Por isso ela é a primeira de todas. A palmeira mostra sua força e a sua constância em subir cada vez mais e tornar-se mais alta quanto mais carregada está. O que não acontece, não só às outras árvores, mas a todas as outras coisas, porque quanto mais carregadas estão, mais se inclinam para a terra. A palmeira, porém, mostra a sua força e a sua constância, não se sujeitando nem abaixando nunca, por mais que seja a carga que se lhe ponha, pois o seu instinto é subir. Por isso, falo sem lhe o possam impedir. Mostra seu valor em as suas folhas serem feitas como espadas, e parece ter tantas quantas folhas tem. É, na verdade, com grandíssima razão, que se diz parecer-se São José com a palmeira, pois foi sempre forte e valoroso, constante e perseverante. A grande diferença entre a constância e a perseverança, a força e o valor. Dizemos que um homem é constante quando se conserva firme e preparado para sofrer os assaltos dos inimigos, sem se atemorizar, nem perder o ânimo durante o combate. A perseverança, porém, diz respeito principalmente a um certo tédio interior que nos acomete quando as nossas penas duram muito tempo, e a este tédio o mais poderoso que se pode encontrar. Ora, a perseverança faz com que o homem despreze esse tédio de tal sorte que fica dele vitorioso por uma contínua igualdade e submissão à vontade de Deus. A força é o que faz com que o homem resista poderosamente aos ataques dos seus inimigos. Mas o valor é uma virtude que faz com que, não só esteja pronto para combater e resistir quando a ocasião se apresenta, mas também que se ataque o inimigo quando ele nem nisso pensa e está em repouso. O nosso glorioso santo foi dotado de todas essas virtudes e exercitou-as admiravelmente bem. Quanto à sua constância, como a fez brilhar quando viu Nossa Senhora naquele estado, sem saber como isso podia ser? Meu Deus, que angústia, que dor, que pena de espírito! Contudo, vede a sua constância. Não se queixa, não se mostra por isso duro, nem menos afável para com sua esposa. Não a maltrata, mas conserva-se tão bom e respeitoso para com ela como costumava sê-lo. E que valor e fortaleza não mostra ele na vitória que alcançou sobre os dois maiores inimigos do homem, o demônio e o mundo, e isto pela prática de uma perfeita humildade, como notamos em todo o decurso da sua vida. O demônio é tão inimigo da humildade, porque por falta dela é que foi expulso do céu e precipitado nos infernos, como se a humildade tivesse culpa dele a não ter querido escolher por companheira inseparável. Que não há invenção nem artifício de que não se sirva para fazer decair o homem desta virtude, e tanto mais que sabe que ela o torna extremamente agradável a Deus. De maneira que podemos bem dizer: valente e forte é o homem que nela persevera, porque esse homem fica igualmente vencedor do demônio e do mundo, que está cheio de ambição, de vaidade e de orgulho. Quanto à perseverança contrária a esse inimigo interior, que é o tédio, que nos vem na continuação das coisas humilhantes, dos contratempos, se assim podemos dizer, ou então em diversos acidentes que nos sobrevêm. Oh, como este santo foi nela aprovado por Deus e até pelos homens!
Aquela viagem para o Egito bem nolo mostra. Manda-lhe o anjo que parta imediatamente e que leve consigo Nossa Senhora e o seu Santíssimo Filho para o Egito. Ele parte no mesmo instante, sem dizer: para onde irei? Que caminho hei de tomar? Com que nos sustentaremos? Quem nos receberá? Parte à aventura, levando a sua ferramenta às costas para ganhar a vida e a da sua família com o suor do seu rosto. Oh, quanto este tédio de que falamos o devia oprimir! E como o anjo não lhe tinha dito quanto tempo lá devia ficar, não podia mesmo estabelecer casa, não sabendo quando o anjo mandaria voltar. Podia mesmo pensar que talvez fosse enquanto iam de caminho, havendo tempo suficiente para que o inimigo, que o fazia fugir, morresse. Se São Paulo tanto admirou a obediência de Abraão, quando Deus lhe mandou que saísse da sua terra, sem lhe dizer para que lado havia de ir, Abraão sequer lhe perguntou: Senhor, dizei-me que saia, mas então dizei-me para que lado irei? Mas pôs-se a caminho e foi para onde o Espírito o conduziu. Oh, como é admirável a perfeita obediência de São José! O anjo não lhe diz até quando há de ficar no Egito, e ele não lhe o pergunta. Ali ficou pelo espaço de 5 anos, segundo o parecer da maior parte, sem se informar da volta, certo que aquele que o tinha mandado para lá o mandaria voltar, ao que estava sempre pronto a obedecer. Estava ele numa terra não só estrangeira, mas inimiga dos israelitas, pois que os egípcios ainda estavam ressentidos por estes os terem deixado e terem sido causa de uma grande parte deles tivesse sido submergida quando os perseguiam. Deixo à vossa consideração pensar que desejo teria São José de se ir dali embora, por causa dos contínuos sustos em que estaria entre os egípcios. Não saber quando de lá sairia, devia, por certo, preocupar-lhe o espírito, atormentar o seu pobre coração. Todavia nunca se altera, conserva-se sempre calmo, tranquilo e perseverante na sua submissão à vontade de Deus, por quem se deixa plenamente guiar. Porque, como era justo, tinha sempre a sua vontade ajustada, junta e unida à de Deus, em toda sorte de acontecimentos, quer prósperos, quer adversos. Que São José se tenha sempre, em todas as ocasiões, conservado inteiramente submisso à vontade de Deus, disso ninguém pode duvidar. Reparai como o anjo faz dele tudo quanto quer. Diz-lhe que é preciso ir para o Egito, e ele vai. Manda-lhe que volte, e de lá ele volta. Quer Deus que ele seja sempre pobre, o que é uma das maiores provas que nos pode enviar. E São José submete-se a isso amorosamente, e não só por algum tempo, mas durante toda a sua vida. E que pobreza! Uma pobreza desprezada, desdenhada e necessitada. A pobreza voluntária da qual os religiosos fazem profissão é muito agradável, pois os não impede de receberem e tomarem as coisas que lhes são necessárias. Só os priva das superfluidades e lhas proíbe. Mas a pobreza de São José, de Nosso Senhor e de Nossa Senhora, não era assim, porque apesar de não ser voluntária, não deixava, contudo, de ser desdenhada, desprezada e sumamente necessitada, ainda que por eles muito estimada e amada. Pois todos tinham esse grande santo por um pobre carpinteiro, ao qual, por mais que ele fizesse, e apesar de se cansar ao trabalhar, com um afinco sem igual, para sustentar a sua pequena família, havia certamente de lhe faltar muitas coisas necessárias.
São José submetia-se muito humildemente à vontade de Deus, na continuação da sua pobreza e humilhação, sem se deixar, de modo algum, vencer, nem atemorizar pelo tédio, que sem dúvida o assaltaria, conservando-se sempre constante na submissão, a qual, como todas as outras suas virtudes, ia crescendo e aperfeiçoando-se, como acontecia a Nossa Senhora, cujas virtudes e perfeições iam todos os dias aumentando, recebendo-as ela do seu Santíssimo Filho, o qual, não podendo crescer em coisa nenhuma, desde o instante da sua conceição, foi como é e há de ser eternamente. Assim, esta Santa Família ia sempre crescendo e adiantando na perfeição, aurindo-a Nossa Senhora da sua divina bondade e recebendo-a São José pelo intermédio de Nossa Senhora. Que nos resta agora dizer, senão que de modo nenhum devemos duvidar que este glorioso santo tenha grande crédito no céu, junto daquele que o favoreceu, tanto que para lá o elevou em corpo e alma, o que é tanto mais provável que não temos dele nenhuma relíquia na terra? E parece-me que ninguém pode duvidar desta verdade, pois como poderia ter recusado esta graça a São José, aquele que lhe tinha sido tão obediente durante todo o tempo da sua vida? Sem dúvida, quando Nosso Senhor desceu ao limbo, São José lhe falaria desta maneira: Meu Senhor, peço-vos que vos lembreis que quando viestes do céu à terra, eu vos recebi na minha casa, na minha família, e logo que nasceste, vos recebi nos meus braços. Agora tomai-me vós nos vossos, e assim como eu tive cuidado de vos sustentar e dirigir durante o decurso de vossa vida mortal, assim agora tomai vós cuidado de mim e de me conduzir à vida imortal. Se é verdade, como devemos crer, que em virtude do Santíssimo Sacramento que recebemos, os nossos corpos hão de ressuscitar no dia do juízo, como poderíamos duvidar que Nosso Senhor fizesse subir com ele ao céu em corpo e alma o glorioso São José, que tinha tido a honra e o privilégio de o trazer tantas vezes nos seus braços? Oh, que ósculos tão ternos lhe dava ele com sua bendita boca, para assim recompensar de alguma maneira o seu trabalho. Portanto, é indubitável que São José está no céu em corpo e alma. Oh, como seremos felizes se pudermos merecer ter parte nas suas santas intercessões, pois que nem Nossa Senhora, nem o seu glorioso Filho lhe recusarão coisa alguma. Se nele tivermos confiança, obter-nos-á um grande aumento em toda sorte de virtudes, mas especialmente naquelas que vimos que ele teve em maior grau do que as outras, que são a santíssima pureza do corpo e de espírito, a amabilíssima virtude de humildade, a constância, valor e perseverança. Virtudes que nos tornarão vitoriosos dos nossos inimigos nesta vida e nos farão merecer a graça de irmos gozar a vida eterna das recompensas que estão preparadas para aqueles que imitarem o exemplo que São José lhes deu enquanto estava nesta vida. Recompensa que será nada menos que a felicidade eterna, na qual gozaremos da clara visão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bendito seja Deus.